Graça e paz, a paz do Senhor, que a bênção de Deus seja sobre a tua casa. Meu irmão, que Deus abençoe, nós já estamos aqui para gravar mais uma videoaula, tá bom? Você que já é o nosso aluno. Então vamos lá, nós estamos estudando Panorama do Novo Testamento, as epístolas e Atos, as epístolas e Apocalipse, perdão. Eu estou com o Evangelho e Atos na cabeça. Então nós estamos estudando as epístolas e Apocalipse. Então módulo na mão, como nós sempre falamos, Bíblia, afinal de contas nós estamos estudando a palavra do Senhor. Essa aqui é a minha Bíblia, ela é a minha especial. Sabe aquela Bíblia velhinha que a gente tem, você sabe onde está tudo anotado? Ela está cheia de papel aqui, mas eu gosto muito de estudar com essa Bíblia, tá bom? Meus irmãos, vamos lá? Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas? Vamos lá? Vamos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre esta aula. Pai, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que nos acompanha. Pai, que o Senhor possa falar conosco através desse estudo e que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, tá bom? Para molhar a garganta, afinal a gente fala bastante, né? Bom, vamos lá então. Então nós vamos estudar agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos estudando as epístolas paulinas e eu quero crer, se Deus quiser, que nós vamos ter tempo para trabalharmos pelo menos as duas cartas de Paulo aos Coríntios, tá bom? Então nós vamos começar a entender um pouquinho essa questão da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então Corinto era uma das cidades cosmopolitas, né, mais importantes da época. Então ela possuía um grande porto e com isso controlava grande parte das navegações entre o Oriente e o Ocidente. A cidade de Corinto, na verdade, irmãos, ela experimenta assim, ela quase deixa de existir e depois vai ser reconstruída, tendo um grande porto ali. E ela não está no canto do mundo, ela está necessariamente no corredor do mundo antigo da época. Ou seja, todo mundo que tinha que fazer suas navegações tinha que passar para o Corinto, ou para abastecer, né, para recarregar, ou para descarregar. Então, era uma cidade onde tinha pessoas do mundo inteiro, né, passavam por ali. Então, ela estava situada ao sul, né, isso a uns 16 quilômetros de largura, que liga a Grécia Central à península do Peloponeso, né? A cidade de Corinto era conhecida pela sua idolatria, sua imoralidade. A principal divindade de Corinto era a deusa Afrodite, né? O seu grande templo, a deusa Vênus, para muitos. O seu grande templo ficava no alto, numa acrópole, numa grande montanha. E neste templo, queridos, era empregado por forma de culto, um culto por meio de orgia, aproximadamente 1000 prostitutas, isso mesmo, que eram sacerdotisas da deusa Afrodite. Então, o culto prestado a essa divindade era por meio da orgia sexual. Se não fosse isso, a cidade também tinha ali a sua moral um pouco baixa, né? Muito, na verdade. Havia estátuas do deus Apolo espalhado por todas as partes, de modo que também havia um grande índice de homossexualismo. Isso mesmo, dentro da cultura grega, o deus Apolo, a adoração ao corpo, então a estátua de um homem, e havia também grande homossexualismo, né? A moral da cidade ela era tão baixa, e me desculpe aí os corintianos, né? Mas não tem nada a ver com os corintianos, tá bom? Mas corintianizar virou sinônimo de palavrão. Então, quando você dizia assim, poxa, olhava para alguém e falava assim, você já está corintianizado, ou seja, você já está promíscuo, você já está com uma vida muito baixa, uma vida dissoluta. Então, para vocês terem a ideia do que era a moral dessa cidade, uma cidade onde, por ser um porto muito famoso, as prostitutas desciam, né, ao cais, ali desciam a esse porto e ali prestavam os seus cultos através da orgia sexual. Então pensa como que não era esse ambiente. Os marinheiros, há quanto tempo? Meses no mar, e talvez o comandante do navio chega e diz assim, gente, ó, a nossa parada vai ser em Corinto. Então você imagina como que não estava
a cabeça desses marinheiros, não é verdade? Para participar dessas orgias, né? E era uma verdadeira promiscuidade dentro dessa cidade. Mas foi nesse ambiente que o apóstolo Paulo ele estabelece a igreja, né? Uma pequena comunidade que ela vai ser formada aí na sua segunda viagem, no final da sua segunda viagem missionária. Paulo ele vai fundar essa igreja, essa pequena comunidade, no final da sua segunda viagem missionária. E é interessante, meus irmãos, que essa igreja, eu costumo brincar até, que a igreja de Corinto ela era conhecida como a igreja dos ex, né? Então você tem Corinto, Corinto está carregado de ex, todo mundo é ex lá em Corinto. Então tem esse contexto, né, onde era uma igreja não tão fácil de lidar, né? Não era uma igreja tão simples de lidar. A igreja de Corinto, ela era, como podemos dizer assim, uma igreja muito avivada, né? Uma igreja que teve ali o seu momento ali muito avivado. O pessoal, Paulo escreve a eles dizendo assim, de modo que nenhum dom vos falta. Mas mesmo assim era uma igreja que tinha ali alguns problemas. Era uma igreja que faltava ordem, faltava alguns princípios de decência. E a partir daí o apóstolo Paulo ele vem então escrevendo a igreja de Corinto. É interessante, meus irmãos, frisar que alguns chegam a dizer que, na verdade, o tema dessa epístola é a ordem e decência. Então, o propósito da carta, na verdade, é mais uma resposta àquilo do que Paulo foi avisado, acerca do que estava acontecendo dentro da igreja. Então, o Paulo, na verdade, ele vai receber essa carta, né? O pessoal da casa de Cloe comunica a ele. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo ele vai ficar aproximadamente 1 ano e meio, né, nesta igreja, mas sem a presença do apóstolo, a igreja de Corinto ela vai cair em divisões, desordem, coríntios vão se agrupar diante de homens, mestres, e aí a igreja está dividida, facções, problemas de imoralidade sexual. Então, diante de tal cenário, a igreja apela para Paulo, porque Paulo já não está mais com eles, e aí Paulo ele escreve, ele volta ao povo dizendo assim, olha, fiquei sabendo, os da casa de Cloe me avisaram. É interessante que Paulo dá nome, né? Paulo não trabalha naquela ideia como muitos, fiquei sabendo, um passarinho me contou, não. Paulo está tratando de questões sérias, e por se tratar de questões sérias, se faz necessário ter nome, endereço, CPF. Olha, gente, eu estou escrevendo a vocês, eu vou tratar de um assunto com vocês, porque eu fui avisado, segundo o pessoal da casa de Cloe, e ele vai trazer mesmo essa ênfase. Por quê, irmãos? Porque quando vai se tratar de problemas na igreja, é importante mesmo nós sabemos quem falou, qual a propriedade de quem falou, até que ponto isso de fato é verdade realmente, porque muitas das vezes vai se tratar de assuntos e esses assuntos ficam muito no vago, não é verdade? Eu ouvi falar, mas espera aí, quem foi que falou? Ouviu falar de quem? Tem que ter nome, porque senão a coisa acaba tomando um outro rumo. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer. Então, ele vai escrever com o intuito de organizar essa desordem que está acontecendo no contexto da igreja. Então, nós temos alguns temas abordados dentro da epístola. Então, Paulo ele vai responder a diversas questões levantadas por essa delegação. Então, por exemplo, assuntos como a ressurreição, imoralidade, ações jurídicas de irmão contra irmão. A coisa estava feia lá. Um irmão estava processando o outro irmão. Ele vai tratar das questões do casamento, adoração pública, liberdade cristã, a ceia do Senhor, o uso dos dons espirituais. Há quem diga, meus irmãos, que na verdade a carta de Paulo aos Coríntios ela não deveria ser dividida capítulo por capítulo, mas sim deveria ser organizada em problemas por problemas, porque você vai observar a maneira
que Paulo vai tratar cada um desses problemas nos capítulos que se seguem. Então, o conteúdo da carta. Durante 18 meses ele passa em Corinto, ensinou a palavra de Deus entre Coríntios. Logo, após esse período, o apóstolo se despediu dos seus filhos na fé, e aí ele vai na direção de Éfeso, depois para Cesareia e por fim Jerusalém. Então você vai ver isso em Atos 18, 22. Não muito tempo depois da sua partida, chegou ao seu conhecimento que a igreja estava vivendo um momento de crise, não estava vivendo uma vida cristã genuína. E aí Paulo prontamente escreve aconselhando os irmãos que evitasse a companhia de pessoas imorais, né? Mas que tudo indica, irmãos, que uma primeira carta ela não vai chegar ao seu destinatário. Por que isso? Então, na verdade, só para você entender, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios não seria a primeira, né? Porque Paulo já havia enviado uma carta. Então nós temos essa informação em 1 Coríntios 5:9. Já lhes disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Então nós não temos ideia aonde foi para essa carta, mas a maioria dos eruditos acredita que possivelmente essa carta ela não chega ao seu destinatário. Então Paulo vai tratar desse assunto agora, escrevendo em resposta de algo que ele recebe, e aí ele escreve essa carta, que para nós é a 1 Coríntios, mas não é a primeira carta tratando desses problemas. Posteriormente, Paulo vai iniciar a sua terceira viagem missionária, aí ele vai passar por regiões superiores, chegou pela terceira vez em Éfeso. Enquanto ele estava em Éfeso, cerca de 44 quilômetros a leste do outro lado do mar Egeu, chega ao seu conhecimento por meio dessa delegação vinda de Corinto, levada provavelmente por Estefanes, Fortunato e Acaico, os problemas que estavam acontecendo. E aí ele vai escrever, tratar desses assuntos. Aí, onde é que nós temos essa informação? 1 Coríntios 1, 11. Meus irmãos, fui informados por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Então perceba que vem um apelo da igreja, porque embora Paulo tivesse ficado 18 meses lá, 1 ano e meio, quando ele sai os problemas surgem. E aí Paulo vai tratar dessas questões. Irmãos, eu costumo dizer que às vezes as pessoas olham para a igreja e têm a ideia de que a igreja é o lugar perfeito. As pessoas, muitos que se dizem decepcionados com a fé, dizem, porque eu fui para a igreja achando que lá eu ia encontrar isso, aquilo. Deixa eu só lhe dar um conselho. Meu irmão, a igreja, é claro, é a igreja de Cristo, mas todos nós estamos em reforma. O que vale lembrar é que Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas sim aqueles que reconheceram que precisam de um milagre, que precisam de uma mudança. A exemplo da igreja de Corinto, você tinha ex-prostitutas, sacerdotisas, você tinha ex-marinheiros, você tinha ex-homossexuais, você tinha pessoas que tinham culturas e costumes diferentes, que essas pessoas abraçaram a fé e precisavam sim serem tratadas, precisavam sim serem orientadas por meio da palavra. É por isso que Paulo vai escrever. Se você está procurando a igreja perfeita, deixa eu lhe dar uma dica. A igreja perfeita só lá no céu. Essa sim vai entrar lá. Mas enquanto estamos aqui, estamos num processo de tratamento. Eu costumo dizer que há uma placa bem grande pendurada no nosso pescoço. Você não vê, mas tem uma aqui em mim bem grande, que está escrito em reforma. Por quê? Porque Deus está trabalhando em nós, trabalhando por nós, e Deus vai trabalhar através de nós. Isso mesmo. Então, irmãos, cuidado. Cuidado para que o teu nível de exigência não seja tamanho de modo que você já não consegue mais ouvir e aceitar ninguém. Pessoas decepcionam pessoas, pessoas erram, mas o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso e bom, que está prestes a nos ajudar, tá bom? Vamos lá então, continuando. O autor, quem é o autor? Como já visto, o autor é o apóstolo Paulo, e ele faz questão, ele se identifica, né, no cabeçalho das suas cartas e também ali na conclusão.
Possivelmente Paulo é o autor, mas o seu escritor, né, o amanuense, tenha sido Sóstenes. Aonde nós temos isso? 1 Coríntios 1:1. Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Quando foi escrita esta carta? Bom, vamos lá. É possível que ela tenha sido escrita de Éfeso, né? Onde Paulo permaneceu por um período aí de quase 2 anos, talvez um ano após a sua chegada ali, em meados de 55 depois de Cristo. E aí nós temos aí Atos 19:1, vai dizer: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Então é possível que é nesse momento que Paulo vai escrever essa carta. Como eu já disse, ele vai escrever justamente para tratar das questões que estão acontecendo. Aí você tem, quem tem o livro nosso, na página 18, quem está com o nosso módulo, você tem aí o esboço, né? Introdução, o problema da disciplina interna ocorrida na igreja, o problema de um processo de um cristão contra o outro, o problema do abuso sexual, do corpo oriundo de uma aplicação errônea de ensinamento ético de Paulo, o problema de relacionamento na esfera secular, espiritual, ou seja, liberdade cristã, questão do uso do véu, o problema de profanar a ceia do Senhor, o uso dos dons espirituais, a questão da ressurreição dos mortos, e aí Paulo vai concluir com algumas observações pessoais, tá bom? Essa aí é a ideia da epístola, né? Uma ideia panorâmica, mas eu quero entrar com você em algumas lições práticas, tá bom? Em algumas lições práticas dessa epístola. Vamos lá. Há quem diga, como eu já disse, que o Paulo, na verdade, ele não separa por capítulos, ele separa por problemas. Então vamos observar aqui alguns problemas que vão ser tratados dentro dessa epístola. É claro, meus irmãos, que é uma visão panorâmica, então de modo exaustivo eu não vou conseguir entrar nas 2 epístolas, mas o que eu vou te dar aqui são parâmetros para você que já tem o seu módulo, que tem a Bíblia em mãos, para que você possa dar sequência no seu estudo com muita propriedade, tá bom? Então o primeiro problema que Paulo vai tratar é a questão das divisões no meio da igreja. Isso mesmo, na igreja de Corinto havia divisões. Então você tem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, ele vai tratar justamente dessa questão da divisão que estava acontecendo no meio da igreja. Então 1 Coríntios 1, verso 10 diz assim, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, olha que linda a linguagem de Paulo, suplico, né, eu imploro, a todos vocês que concordem uns com os outros, no que falam, para que não haja divisões entre vós, e sim de que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Olha que interessante. Irmãos, 1 Coríntios 1:10. A igreja, ela estava tomada por partidos, a igreja tomada por grupos, por facções, que se digladiavam entre si, de maneira que eles não falavam uma mesma língua. Será que isso acontece nos nossos dias hoje, irmãos? Será que a igreja está dividida entre si? Será que dentro das comunidades de fé, será que há uma divisão? Pessoas que apoiam fulano, pessoas que concordam com ciclano? Vamos observar. 1 Coríntios 1, verso 11 e 12. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Pelo menos há 4 grupos dentro da igreja, onde essa igreja está fragmentada. O próprio Senhor Jesus nos ensinou o quê? Que um reino dividido, uma casa dividida, ela não vai prosperar. Então, meus irmãos, como é que nós podemos aceitar a igreja de Cristo dividida entre si? E aí Paulo vai tratar justamente desse problema. Então nós temos ali partidos, facções, e aí nós temos os líderes partidários. Quem eram esses líderes partidários? Primeiro você tem Paulo. E aí, né, numa brincadeira aqui de um grande expositor que eu gosto muito, ele chama o primeiro partido ali o PFI,
Quem é o partido PFI? É o partido dos fundadores da igreja, que é aqueles que estavam desde o início com Paulo. E essa turma aí dentro da igreja, muitas das vezes questionava, eu estou aqui desde o começo, eu comecei essa obra, quando o pastor fulano veio para cá, eu fui o primeiro. E acontece isso, não acontece, meus irmãos? Será que você não percebe isso? Então você tinha o grupo de Paulo, aquele pessoal que gostava de Paulo, nós estamos aqui desde o início. Aí você tinha o grupo de Pedro, né? Aqueles que seguiam Pedro, aí a gente brinca dizendo que era o PCP, Partido Conservador de Pedro. Uma vez que a igreja estava composta também por muitos judeus, Pedro era um judeu, e aí nós falamos que era aquele pessoal mais conservador, mais legalista, preso ao judaísmo, né? Vamos transliterar isso à igreja de hoje. Você tem dentro da igreja aqueles que são mais liberais, e você tem dentro da igreja, quando eu digo liberal, eu não estou falando, né, do escárnio, né, nem da teologia liberal, mas estou dizendo aqueles que são mais tranquilos e aqueles mais conservadores, né? Isso não pode, isso não faço. Eu aprendi assim. E a igreja, às vezes, ela está dividida assim. Aí você tinha ainda um outro líder partidário. Quem era esse líder partidário? Apolo. Olha que interessante. Aí era o grupo, né? O partido PFA. Partido Filosófico de Apolo, PFA. Apolo era um grande intelectual, vindo de Alexandria, e a partir daí você tinha os seguidores de Apolo, aqueles que gostavam, né, de uma mensagem mais inteligente, né? Então a igreja está dividida, né? Que é aquele grupo que não, quem vai pregar hoje? Hoje é o culto, quem dirige é a turma de Paulo. Nós vamos. Quem está na responsabilidade do culto hoje é o pessoal de Pedro. Eu gosto, porque quando é a turma de Paulo, é muita coisa. Não, é o de Apolo hoje. Não, de Apolo eu vou, porque é um pessoal mais culto, um pessoal mais inteligente. Percebe que a igreja hoje vive esse mesmo problema? Eu não sei se você consegue enxergar isso, mas a igreja hoje ela está dividida. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou dizendo que um reino dividido, ele não vai prosperar. E ainda havia um quarto grupo, né? Que era o grupo de Cristo, os seguidores de Cristo. Era o PSC, Partido dos Seguidores de Cristo. E aí nós paramos e pensamos, poxa, esse aí é o melhor. É o seguidor de Cristo, o Partido dos Seguidores de Cristo. É aí que você se engana. Por quê? Porque este também era um grupo que não seguia a liderança de ninguém. Eram pessoas que eram insubordinadas à liderança constituída. Pessoas que batiam no peito e diziam assim, meu negócio é com Jesus. E aí não obedeciam à liderança, não observavam princípios relacionados à liderança, a honrar uma liderança, que também era um problema, irmãos. E hoje a igreja enfrenta problemas dessa mesma maneira. Pessoas que não se sujeitam aos seus líderes, aos seus pastores, que o negócio dele é com Deus e sai por aí cometendo aberrações em nome de Deus. Pessoas que fazem rebelião na igreja e se juntam numa casa, né? E o pastor nem sabe, estão fazendo cultos em casa, sem uma orientação de uma liderança, sem um posicionamento, e às vezes envolvido em caminhos de heresias, que isso é muito prejudicial. Então percebe que a igreja estava dividida, e a igreja estava passando por essa circunstância que era muito difícil. A partir daí, Paulo vai escrever e vai tratar justamente desse problema. Olha que interessante, se você olhar os primeiros capítulos, você vai observar muito bem isso. E aí Paulo vai chamá-los de carnais. Olha, irmão, uma igreja que tinha todo um mover profético, eles tinham os dons, e Paulo vai chamá-los de carnais. Mas olha que interessante, Paulo chama de irmãos. Irmãos, vocês estão bem na carne, mas vocês ainda são meus irmãos. Olha que lindo. Paulo não diz herdas, né? Não, vocês são meus irmãos. Mas olha o que ele escreve em 1 Coríntios 3, do 3 ao 9. Porque ainda não sois carnais, porque visto que há entre vós inveja, divisão, não sendo assim carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo?
apenas servos por meio das quais vieram a crer. Paulo está dizendo, eles só eram instrumento, eu sou apenas instrumento. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, mas exclusivamente Deus que dá o crescimento. Ou seja, meus irmãos, é Deus que é o responsável por esse crescimento. Aí ele diz que cada um vai receber conforme o seu trabalho. Então, meu irmão, faça com excelência, mas cuidado, porque o problema da divisão é um problema que corrompe, e um reino dividido não prospera. Quem ganha terreno é o inimigo das nossas almas. Nós somos um corpo e Cristo é o cabeça da igreja. Então, cuidado com a difamação, com a divisão. Meu irmão, nós precisamos honrar a nossa liderança e pararmos com essas facções que são prejudiciais ao corpo de Cristo. Tá bom? Vamos lá, um segundo problema que era tratado na igreja, que Paulo vai escrever para tratar desse problema. Imoralidade e disciplina. Olha que interessante. 1 Coríntios 5, 1 e 2, Paulo vai tratar da imoralidade e da disciplina. O assunto da disciplina no seio da igreja. Olha o que ele diz, por toda parte se ouve falar que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Olha que interessante, meus irmãos. Paulo está dizendo que o assunto já tomou proporção tão grande, que havia no seio da igreja, no átrio, no meio da igreja, alguém que toma a mulher do seu pai, a sua madrasta, e começa a ter relações com ela, se relacionar com ela. Paulo vai dizer, gente, mas nem entre os ímpios se ouve falar do que está acontecendo no meio de vocês. E o que é pior, em vez de vocês tratar a questão, vocês não trataram. E aí Paulo vai puxar a orelha. E aí Paulo vai entrar num assunto que é a questão da disciplina, um assunto muito discutido hoje nos nossos dias, né, no seio da igreja. A igreja deve disciplinar, a igreja não deve disciplinar, e são questões como essa que nós vamos observar. Paulo vai nos dar uma ideia, olha que interessante, 1 Coríntios 5, do 3 ao 9. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também no poder do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo dele seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo é o nosso Cordeiro Pascual e foi sacrificado, pois por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. O que Paulo está nos dizendo? Paulo está nos dizendo que, na verdade, essa pessoa precisa ser tirada do meio deles. A igreja não pode se orgulhar por aquilo que está acontecendo. Então Paulo vem nos falar de uma possível, veja bem, de uma possível disciplina. Tira ele do meio, porque para que ele seja afligido na sua carne, para que ele sinta o peso daquilo que ele cometeu.
para que o seu espírito haja uma comoção no seu espírito, de modo que ele possa alcançar até a salvação no dia do Senhor. Mas quando há prática e nada acontece, está tudo tranquilo. E a igreja se orgulhava, cada um aqui está tranquilo, cada um faz o que dá na telha. E Paulo vem tratando, dizendo assim, gente, ainda que eu não esteja presente com vocês, é preciso tratar dessa vida. Nós não estamos falando, irmão, de uma exclusão para jogar fora, para que essa alma pereça, não. Paulo está dizendo que ele precisa passar por esse momento de tratamento. Ele não pode continuar como se nada tivesse acontecido, porque houve um erro e esse erro precisa ser tratado. Irmãos, nós usamos muitas frases dizendo assim, nós aprendemos com o erro. Não, de modo algum. Nós só aprendemos quando esse erro, ele é tratado, quando esse erro, ele é restaurado, aí sim há um aprendizado. Porque o erro pelo erro, a pessoa pode permanecer no erro e continuar a sua vida como se nada aconteceu. Então só existe cura, só existe aprendizado quando há um conserto desse erro. E é justamente nessa questão que Paulo vai tratar. Olha, tira ele do meio de vocês. Ele não pode, a igreja não pode continuar na comunhão da igreja. Vamos discipliná-lo. Essa é uma ideia de uma disciplina. Mas não uma disciplina para matar, mas para tratar essa vida. Por quê? Porque Paulo em 2 Coríntios vai nos dar uma ideia dessa recuperação. Quando Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo de número 2, você tem uma ideia que Paulo está tratando desse mesmo assunto. A partir do verso 3 diz assim, escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, é claro, mas para que soubesse como e profundo amor eu sinto por vocês. Se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas em mim, mas também em parte, para que eu não demasiadamente seja severo a todos vocês. Aí ele vai dizer, a punição que lhe foi imposta, olha que interessante, a punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe, consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirme o amor que tem por ele. E eu lhe escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados e se em isso seriam obedientes. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que há alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha o que Paulo está dizendo, perdoe, restabeleçam ele. Sabe o que é isso, irmão? É a ideia de tratar. Infelizmente, as igrejas, as pessoas têm sido excluídas porque caíram ou erraram, e essas pessoas são deixadas de lado, são expulsas da igreja. E a disciplina não é isso, irmão, é ajudar alguém a se levantar, é mesmo que ele seja fragilizado na sua carne, né? Sinta o temor, mas haverá uma comoção do seu espírito, eu preciso mudar, e há um conserto desse erro, e ele vai ser restabelecido à igreja, porque, queridos, o Senhor nos perdoa. O livro de Miqueias nos diz que o Senhor pegou os nossos pecados e as nossas transgressões e lançou no mar do esquecimento. O Senhor nos perdoa, mas muitas das vezes o homem não nos perdoa. Portanto, meus irmãos, Paulo fala para tratar dessa vida. Então ele vai dizendo, cuidado com os imorais. E aí ele vai dizendo assim, não vos associeis com os imorais. E aí existe um detalhe interessante. Como é que os cristãos devem se portar? Aí ele vai dizer assim, já disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. E aí ele vai dizer assim, com isso eu me refiro não aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões de idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Ele está dizendo, eu não estou falando de quem é lá de fora, não. Eu estou falando de quem é daqui de dentro. Mas aí ele diz assim, mas agora estou escrevendo que vocês não devem se associar com alguém que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com as tais você nem deve comer. Sabe o que Paulo está dizendo? Parece que ele é duro, não parece? Mas ele está dizendo assim, irmão, tem muita gente que é falso irmão.
Está fingindo ser o que não é, está enganando, mas é avarento, é idólatra, é caluniador, é imoral. E aí Paulo está dizendo, constais em consciência, o que ele está dizendo? Não adianta você ficar sentado à mesa com uma pessoa que não tem compromisso com Deus, que está vivendo uma vida de engano. Queridos, nós não estamos falando daqueles que erram. E tente na sua carne, Senhor, eu preciso mudar, eu estou errando, porque todos nós erramos, todos nós falhamos. Mas Paulo está falando daquele realmente que está de engano, que é uma pessoa imoral. Então, o Senhor diz, usando a vida de Paulo, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não deve vocês julgar os que estão dentro, Deus julgará os de fora, tirem o perverso do meio de vocês. Ele está tratando essa questão, gente, cuidado, muito cuidado com os imorais, aquele que usa de engano. Aí nós temos ainda uma terceira questão, um terceiro problema que Paulo vai tratar, que é justamente, meus irmãos, a questão das brigas internas. Olha que interessante, irmão. Tem briga interna no meio da igreja? Tem, irmão? Tem não, né? Olha o que Paulo vai tratar. Percebe? Por isso que eu falei que, na verdade, a carta aos Coríntios deveria ser problema por problema, não capítulo por capítulo. Nós agora estamos no capítulo 6, mas surge em cena um outro problema. Olha o que ele diz. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de lançá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Sabe o que estava acontecendo na igreja? Havia questões de um irmão contra outro. E esses irmãos já estavam indo a júri, levando um ao outro. E Paulo está dizendo assim, gente, e ele continua dizendo, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida, portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os de menos importância. Digo isso para envergonhá-los, porque acaso não há entre vocês alguém suficiente sábio para julgar a causa entre irmãos? Sabe o que Paulo estava dizendo? Vocês estão indo ao tribunal, colocando o irmão, o ímpio nem conhece vocês, não teme a Deus, e vocês estão chamando o ímpio para julgar a causa de vocês. Paulo está dizendo, será que vocês não têm sabedoria? Será que isso acontece nos nossos dias hoje, irmão? Paulo está dizendo, igreja, vocês vão julgar os anjos. E como é que vocês ficam levando a questão de um irmão contra o outro em questões a um povo que não teme a Deus? Isso me fez pensar muito, meus irmãos. Porque hoje nós tornamos públicas as nossas questões internas. Você já percebeu isso? Nós jogamos no Facebook e um irmão fica se degladiando com o outro pelo Facebook. E o ímpio fica olhando isso e dizendo, meu Deus, olha lá, olha a igreja. Olha o que acontece na igreja. Um fica postando, dizendo, a igreja é um ninho de cobra. O outro posta, porque na igreja só tem gente falsa. Irmãos, como é que você vai ganhar o ímpio para Jesus? Queridos, desculpa falar, mas eu me sinto aqui na responsabilidade como um orientador, como um professor. Meu amado, nós vemos pastores midiáticos, pessoas de renome, gravando vídeo, postando nos canais, aí nas redes sociais, dizendo assim, eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar para fulano, que fulano é isso, você é aquilo, aí o outro grava um vídeo em resposta, e há ali muitas visualizações. Desculpe o que eu vou falar, mas se tem até sites chamados de fofoca gospel. Sites aonde vai à tona publicando a questão da igreja de um irmão com outro irmão, do irmão que está passando por problema no casamento, do outro que caiu. Queridos, nós precisamos olhar para a carta de Paulo aos Coríntios e entender que nós como igreja veremos e julgar os anjos. Por isso devemos ter uma postura de resolvermos as nossas questões para não escandalizar o nome de Deus. Olha o que Paulo diz. Ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão. E isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. E por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo?
Ao invés disso, vocês causam injustiças e prejuízo, e isso irmãos contra irmãos. Sabe o que Paulo está dizendo? Já é ruim ter a questão entre vocês, mas você não suporta o prejuízo, você não aguenta, você tem que ir para as redes sociais, você tem que ir para desabafar para o não crente. E eu sou um cara que eu leio os comentários, e eu fico vendo, e a maioria dos comentários, quando há questões como essa, as pessoas dizem, ainda bem que eu não vou na igreja, ainda bem que eu saí desse meio, escandalizando o nome de Cristo. Irmãos, será que você não pode suportar nada por amor a Cristo? Cristo suportou muito mais. Será que você tem que se justificar? Será que você tem que ir lá nas redes sociais e desabafar, e gritar e falar mal do seu irmão? Cuidado, muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado com essas questões. Então Paulo vai escrever para resolver justamente esse problema das brigas internas, as brigas que haviam entre o povo na carta aos Coríntios. Paulo vai tratar dessa questão. Cuidado, irmão, cuidado. Use as redes sociais para abençoar, não para maldizer alguém, não para defamar o nome de Cristo. Porque a palavra diz, é mister que o escândalo venha, mas ai daquele por quem é vindo o escândalo. E aí nós olhamos esse texto, nós pensamos que ai daquele por quem é vindo o escândalo faz uma referência a quem cometeu o escândalo, ou apenas a quem cometeu. Mas observe, ai daquele por quem é vindo o escândalo. Eu poderia usar aqui uma linguagem contextualizada e dizer, ai daquele por quem é levado o escândalo, ai daquele por quem é postado o escândalo, ai daquele por quem é divulgado o escândalo. Por quê? Porque você está ajudando a profanar o nome de Deus. Então, muito cuidado, muito cuidado. Vamos lá ainda para um outro problema que acontecia na igreja. Se nós formos analisar, havia também, irmãos, questões na vida conjugal. Isso mesmo, Paulo vai tratar das questões do casamento. Ele vai começar a trabalhar, irmãos, sobre a vida conjugal. E quando você olha o capítulo 7, você vai ver justamente Paulo tratando dessas questões no casamento, aonde a igreja agora ela está formada, e você tem ali o ambiente da cidade de Corinto, era um ambiente muito promíscuo, como eu já falei. E diante desse ambiente promíscuo, irmão, o que nós temos? Nós temos pessoas que se convertem. E ao se converter, eles têm a ideia de que o sexo é uma coisa profana. E isso é natural, infelizmente, porque quando a pessoa vem de uma vida muito devassa, o que acontece com ela? Ela tem a tendência a polarizar alguns contextos. E aí o que acontece? A igreja, ela vem e muitos desses se convertem, e eles vêm com a ideia de que o sexo é uma coisa promíscua, uma coisa muito ruim. E aí Paulo vai regulamentar, e ele vai dizer acerca das coisas que me escrevestes, olha, está aqui a questão. Então, ele vai começar justamente o capítulo 7, respondendo, e aí, embora nós não temos acesso a que tipo de pergunta que fora feita, mas pelas respostas de Paulo, nós temos ali uma ideia do que estava acontecendo. Então, meus irmãos, Paulo ele vai tratar de questões ali, e pelo menos nós podemos pensar, entender, pelo menos em 3 âmbitos, que é os cristãos casados com cristãos. Uma segunda questão era os cristãos casados com não crentes, e os cristãos que eram solteiros, que ainda não haviam se casado. A partir daí, Paulo vai tratar desses aspectos. Então, por exemplo, na primeira questão, é importante nós atentarmos que Paulo ele vai falar para cristãos casados com cristãos. Por quê, irmãos? Porque, embora eles tenham se convertido, os dois são cristãos, eles acabavam tendo uma ideia que ter o ato da relação sexual era uma coisa impura, era uma coisa que não convinha fazer. Aí Paulo vai regulamentar que a vida sexual
dentro do casamento, ela é uma bênção de Deus. É algo que foi instituído pelo próprio Deus. Então, eles deveriam sim, se fazia necessário, eles terem uma vida sexual ativa. Na segunda questão, os que se converteram queriam se separar dos seus cônjuges, por eles não serem cristãos, e acharem que o fato de se associarem com eles iriam tornar-se também impuros. E aí Paulo vai regulamentar isso. E a terceira questão era dos que escolheram viver o celibato, né? E se achavam até melhores que os outros, e Paulo vai regulamentar cada uma dessas questões. Vamos lá, na primeira questão, 1 Coríntios 7, do 1 ao 5, diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, então percebe que eles escreveram algo para Paulo e Paulo vai responder. É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada um seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tentem por não haver domínio próprio. Olha que interessante. Olha como Paulo está tratando. Ele está dizendo assim, gente, o corpo de um é do outro, e do outro não tem problema nenhum de vocês se relacionarem. Se forem se abster, é só por um curto espaço de tempo. E isso se tiver de comum acordo, para que vocês se dediquem à oração. Mas depois, volta, une, para que Satanás não encontre brecha. Muitas das vezes, irmão, nós vivemos uma espiritualidade que não é uma espiritualidade sadia. Pessoas fazendo propósito, privando o seu cônjuge, aonde Deus não está no negócio. Sabe o que ele está fazendo? Abrindo brecha para Satanás entrar e jogar a semente aí da separação, da queda. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. A segunda questão, lembra que eu falei que era dos casados com não crentes? Paulo vai dizer, aos outros eu mesmo digo, e não o Senhor. Por quê, irmão? Porque no primeiro caso o Senhor já tinha falado que não deveria se separar. Se você vai encontrar isso em Mateus 19, 9. Eu digo que todo aquele que divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, o Senhor Jesus já tratou do crente com o crente. Agora, Paulo vai tratar do crente com o não crente. Por isso ele usa essa expressão. Aos outros eu mesmo digo, não, Senhor. Por quê? Porque o Senhor já tratou dessa causa. Se um irmão tem mulher descrente, e se ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e se ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Por quê? Porque os crentes na época, irmão, de Corinto, eles se converteram e disseram, agora eu tenho uma nova vida, vou largar minha esposa, vou largar e preciso procurar alguém de Deus para casar. Não é isso que Paulo está dizendo. Não largue, não deixe. Se ele dispõe a viver com você, não deixe, viva. E aí ele continua regulamentando, dizendo assim, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Sabe o que Paulo está dizendo? Através de você a bênção vai chegar na sua casa. Através de você a bênção vai alcançar o seu marido, vai alcançar os seus filhos. Então você não precisa deixá-lo, você não precisa abandoná-lo. Era um pensamento que as pessoas falam, agora eu me converti, agora eu faço parte da igreja de Corinto, então eu vou largar toda a minha história, minha família, os meus filhos, vou deixar para trás e vou viver. E Paulo está dizendo, não, você não precisa fazer isso não. Não precisa fazer isso. Mas aí Paulo continua dizendo, 1 Coríntios 7, do 12 ao 16. Todavia, se o descrente se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus os chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? É uma questão bem delicada, mas Paulo também está dizendo assim, olha,
Agora que você se converteu, ele não aceita viver com você. Ela não aceita viver com você. E está dizendo que vai embora, que vai te deixar. Irmão, nosso dever é lutar até o fim pelo nosso casamento. O Senhor pode restaurar. Mas se ele for embora, Paulo está dizendo, não adianta. Você não está preso a isso. Então Deus te chamou para a paz, não para viver na escravidão. A partir daí, né, a Confissão de Fé de Westminster também vai dar pelo menos duas cláusulas aí para o divórcio. Né? A primeira cláusula é a questão da infidelidade conjugal. Eu lhes digo, Mateus 19:9, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E aí, essa questão imoralidade, lá no grego, né, a palavra é porneia, que vai nos falar de atos ilícitos, né, de atos ilícitos. Então vai envolver aí adultério, pedofilia, zoofilia e questões, né, da promiscuidade. Então, vai te dar esse parâmetro. Mas, irmãos, eu quero aqui dizer que Deus é um Deus que restaura casamentos. Porque não é tão simples assim. Se você pegar 2 folhas de papéis e colar, e depois de um tempo tentar separá-las, você vai ver que parte de uma vai ficar na outra. E isso, irmão, é muito prejudicial. Então, lute pelo casamento. Mas eu não vou ser hipócrita. Existem casos, até como nós temos visto nos últimos dias, mulheres sendo espancadas, sofrendo, e até mesmo homens, né? Hoje em dia fala muito da mulher, mas tem homens também que estão sofrendo maus tratos, né? Correndo risco de morte, mulher. Então é muito importante você tomar um cuidado. Uma segunda cláusula, uma segunda questão é o abandono conjugal irreversível, que está lá no capítulo 7, verso 15 e 16. Todavia, se o descrente separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Como você, mulher, sabe que salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe que salvará a sua mulher? São questões que a pessoa está tentando e tentou, mas o cônjuge foi embora e não quer. Então, meu irmão, você também não pode viver uma vida de escravidão. Então, Deus tem algo especial para a tua vida. Mas eu sempre digo, tente de tudo, irmãos, porque vale muito a pena buscar a restauração de um casamento, tá bom? Vamos lá, a terceira questão, que é a questão dos solteiros. E às vezes a igreja tem a ideia de que o celibato é pecado. O celibato não é pecado. O celibato imposto por obrigação não é uma verdade bíblica. Então, se não é uma verdade bíblica, então aí sim constitui-se um erro. Mas o celibato não é pecado. A grande questão é que Paulo trata desse assunto como um dom. Paulo diz assim, agora se você não tem esse dom, é melhor que você se case do que você viver aí uma vida promíscua, uma vida na fornicação. Então Paulo vai dizer que não tem problema nenhum. Irmão, a igreja às vezes força as pessoas a casarem. E nós vamos tomar muito cuidado, porque muitos casos de separação se dá também por causa desse forçar. E o celibato não é pecado, mas entenda bem, e é preciso ter o domínio próprio para não cair no erro. Então Paulo fala assim, se você não pode, é melhor que você case. Olha a questão que ele diz, 1 Coríntios 7, 26 a 28. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor que o homem permanecer como está. Se você está casado, não procure separar-se. Se está solteiro, não procure esposa. Mas se viesse a casar, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casam enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Quando você olha esse texto, parece que Paulo é contra o casamento, não é verdade? Mas Paulo não é contra o casamento, pelo contrário. Ele diz, por causa dos dias atuais, a igreja estava sofrendo um contexto de grande perseguição. E para quem era sozinho, seria mais fácil enfrentar. Para quem não tinha família, seria mais fácil enfrentar esse contexto que a igreja estava vivendo. Mas Paulo está dizendo, se você já é casado, não se separe. Agora você está solteiro e consegue aí segurar a bronca aí, então é melhor você permanecer assim, né? E aí ele vai dizer, porque gostaria de vê-los sem preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo e de como agradar sua mulher.
e ele está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar o seu marido. Então Paulo vai trazer essa questão dos solteiros. Gente, você não é melhor do que ninguém porque você é solteiro, que tinha essa ideia, né? O celibato, não, você não é melhor do que ninguém. Simplesmente você tem um tempo melhor para servir a Deus, você não está dividido, você pode se entregar às coisas de Deus. Mas isso se você tiver esse dom. E nem todo mundo tem esse dom, não é verdade? Às vezes os hormônios aí sexuais do prazer e o camarada... Então é melhor você pedir a Deus um companheiro, para viver uma vida correta, para não viver na prática do erro, tá bom? Então aí Paulo vai falar de outros problemas, como liberdade cristã, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e vai tratar de vários assuntos. Mas eu quero olhar aqui rapidinho para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então a primeira carta ela foi recebida e gerou frutos. Entretanto, a igreja sofria os ataques externos dos falsos mestres, que negavam a autoridade do apóstolo Paulo. Então a segunda carta vai ser uma carta cheia de emoção, mistura de alegria, sofrimento e indignação, que vai revelar os sentimentos mais íntimos do apóstolo. Isso mesmo, o apóstolo Paulo vai escrever sua segunda carta agora de um punho muito mais particular, tratando das suas questões, do seu sentimento, mostrando o seu profundo amor para a igreja e defendendo o seu apostolado contra os falsos mestres. Então, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai apresentar isso. Então, o propósito era que a presença dos falsos mestres em Corinto colocava dúvida na condição de Paulo como apóstolo, e eles vinham trazer dúvida da sua autoridade como líder. Então, ele escreveu, né, a sua segunda epístola aos Coríntios com o propósito de defender a sua posição, o seu apostolado, e denunciar aqueles que estavam distorcendo a verdade. Então você tem a primeira carta, que ela gera o fruto, esses problemas vão ser sanados, mas Paulo ainda tem essa ênfase de escrever a segunda carta para tratar aí a defesa do seu apostolado, tá bom? Ele vai enfrentar muita dificuldade e vai narrar isso, e ao defender o seu chamado, o seu ministério, ele vai abrir o seu coração, expondo os seus sentimentos mais íntimos e os motivos mais profundos. Para quem foi escrita? De Éfeso, Paulo escreveu uma epístola severa aos Coríntios, defendendo o seu apostolado. Aí ele vai na segunda epístola, capítulo 2, verso 4. Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubesse o profundo amor que eu tenho por vocês. Provavelmente ela foi escrita da Macedônia durante a sua terceira viagem missionária. E aí você tem o esboço dessa carta, que é as saudações. Aí ele vai trazer a explicação do seu ministério, né, do capítulo 1 até o capítulo 7. Ele vai narrar isso aí: consolação e sofrimento, mudanças de plano, perdoando o ofensor, perturbações de introdos, natureza do seu ministério, deleitando-se no relatório de Corinto. Depois ele tem generosidade ao dar. Ele vai falar sobre a questão das ofertas, vai orientar o povo, a igreja de Corinto, vai dizer a bênção de dar, as suas intenções. Depois ele vai defender o seu apostolado, repreensão aos falsos mestres, vai falar do zelo da igreja. Então a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele é uma epístola muito rica e você deve estudá-la com todo zelo. Você que tem o nosso livro, tem o esboço, irmãos, se aprofunde na palavra de Deus, porque você vai crescer na graça e no conhecimento. Paulo vai falar do orgulho, né, de muitas e muitas questões. O que semeia pouco, pouco colherá, mas o que semeia em abundância vai colher. Ele vai falar das questões do dom. Então, irmãos, é muito rica essa carta. Então, esse foi o nosso estudo, essa nossa aula de hoje. Então, você precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Pega a tua Bíblia, lê, se debruça nela, estuda, porque vai ser bênção de Deus para a tua vida e para o teu ministério. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe. Foi muito bom ter estado com você nesse momento, tá bom? Hoje foi uma aula mais sistemática, mas é preciso, né? É preciso. Que Deus te abençoe a tua casa, a tua família. E até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Indica para alguém, para ser o nosso aluno, para estudar conosco, para crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe.
Um beijo no teu coração e até a próxima, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Até uma próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, fica com Deus.